Gurizada, bom dia. 30/12 aí de 2020, chegando o final do ano, né? Hoje é uma quarta-feira. Vou estar aqui nesse vídeo falando um pouco sobre os jogos de ontem. E para não perder muito tempo, já vou começar aqui falando sobre o jogo do Arsenal, quando muitos aí falavam que o Arsenal não vai vencer, que o Arsenal é fraco, é isso e aquilo. O Arsenal foi lá, ganhou mais uma partida, gol do Lacazette. O Arsenal vai se distanciando ali um pouco dos últimos colocados, né, para dar uma respirada na competição, né? Ah, a odd do Arsenal estava bem legal, estava acima de 2x pré-jogo, né? Acredito que muitos tenham entrado aí para tentar extrair valor, né? Tem gente que gosta de pegar essas odds altas, né? Foi um jogo bom assim de se trabalhar, porque sempre quando tu tem uma equipe que é superior, com uma odd alta, sempre é, sempre é bom extrair valor, né? Seja protegendo no empate ou algo do tipo. Então aqui foi um jogo legal, um jogo que acredito que muitos aí tiveram uma boa leitura, outros não. Mas é um jogo para ficar sempre atento aí em jogos do Arsenal. O Burnley acabou ganhando de 1-0, né? Jogo de times bem fracos da competição. Mas o Sheffield aí mais uma vez perdeu, já coleciona aí 16 jogos sem nenhuma mísera vitória, né? Difícil aí se tu for pesquisar outras ligas, tanto lá da Europa como aqui da América Latina, é difícil tu ver um time com desempenho já em quase meio campeonato tão ruim assim que nem a da equipe do Sheffield. Realmente é trágico aí a campanha desse time. Então sempre contra o Sheffield é bom pegar aí um back contrário aí ao Sheffield. Southampton e West Ham 0-0, jogo fraco, jogo que eu até falei que podia pegar talvez um mercado de ambos marcam, algo do tipo, mas foi um jogo que nem gol saiu, né? Mas acredito que poucos tenham entrado nesse jogo, né? Tinham jogos melhores no dia, jogos que a leitura era mais fácil, digamos assim. Então acredito que muitos deixaram esse jogo de lado. Um jogo que me surpreendeu um pouco, não pelo resultado, mas pelo placar, foi esse jogo aqui do West Brom contra o Leeds. O Leeds ganhou de 5-0. E daí vem aquilo que eu sempre falo. O Leeds, ele gosta de bater em time inferior a ele e apanhar de time superior. Né? Se vocês forem ver aqui o histórico de jogos recentes do Leeds, o Leeds perdeu de 6-2 para o Manchester United. O Leeds ganhou de 5-2 do Newcastle, agora ganhou do West Brom de 5-0, daí tomou 3 do Chelsea, tá ligado? Tomou 4 do Leicester, tomou 4 até do Crystal Palace, né? Então o Leeds é aquele time que tu tem que analisar mais o seu adversário do que ele próprio, né? Se vocês analisassem esse jogo aqui, vocês iam ver que o West Brom é um time bem inferior, né? Então o resultado esperado era uma vitória do Leeds. Não achei que ia ser de tanta diferença assim, né, de goleada, mas acabou sendo, né, o que facilita aí a vida de muitos que entraram a favor do Leeds, que logo no primeiro tempo aí já estava 4-0, já estava praticamente vendido aí esse jogo. Próximo jogo aqui da Premier League foi o jogo do Manchester United. Manchester United acabou ganhando com um gol nos acréscimos do Rashford. Aqui foi um jogo que eu falei que o Manchester United ele era mais time, mas tinha que tomar cuidado, porque o Wolverhampton não é de todo ruim e a odd do Manchester United estava muito baixa, estava 1.5 antes do jogo começar, e para um jogo que eu considerava 60-40 para o Manchester United, uma odd tão baixa assim, muitas vezes não vale a pena, né? Então, óbvio, para quem esperou um pouco mais, entrou só no segundo tempo, algo do tipo, esperou essa odd subir, aí já conseguiu pegar um valor melhor. Mas foi um jogo aí muito sofrido, eu particularmente não fiz nada em relação a esse jogo, então até que foi algo bom aí não precisar sofrer até o último minuto do jogo para poder pegar algo a favor do Manchester United. Passando aqui para a Liga Espanhola, a La Liga. Aqui o Sevilla ganhou de 2-0 do Villarreal, né? Eu falei
para esperarem para ver se o Sevilha ia com todos os jogadores titulares, mas para sempre ficar esperto, porque mesmo uma odd alta aqui acima de 2x a favor do Sevilha era uma odd boa, né? Porque como eu falei, o Sevilha para mim era o quarto melhor time da Espanha atualmente, só perdendo ali para em termos de elenco, pelo menos para Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, e o Sevilha foi lá e fez o seu dever de casa, ganhou de 2-0, já passou o Villarreal, já está na quarta colocação. Provavelmente vai ser só questão de tempo aqui para passar também o Real Sociedad. Enfim, foi uma partida boa pela sua odd, né? Quem entrou aí a favor do Sevilha colheu bons frutos. Um jogo aqui que eu também falei para tomar cuidado, mas acreditava até numa vitória, era o jogo do Barcelona. O Barcelona, antes do jogo começar, estava pagando 1,2, o que é uma odd muito baixa. Muitos até nem gostam de trabalhar em odds assim. Para o trade esportivo é uma odd bem complicada. Eu vi que alguns até fizeram lei Barcelona, né, e acabaram se dando bem, tendo em vista que o Eibar, inclusive, começou ganhando ali no segundo tempo e só depois que o Barcelona foi empatar. Então, para quem fez lei Barcelona, acabou extraindo um bom valor. E para quem entrou direto em apostas, punter, acredito que tenha se dado mal, porque é meio difícil tentar achar um valor em partidas como essa contra o time favorito, mas também conseguir extrair esse valor a favor do time favorito também é difícil pela odd baixa. Então tem muita gente que às vezes acaba perdendo múltiplas gigantes, múltiplas que iam salvar às vezes o dia ou a semana por causa daquele jogo com a menor odd que tu botou direto lá na vitória e acabou se arrependendo. Ainda mais de um Barcelona que por mais que tenha um elenco bom, vem decepcionando essa temporada, tirando os jogos da Champions League, que o Barcelona até que jogou bem. Esses jogos da Liga Espanhola estão bem fracos por parte do Barcelona. Inclusive, na época dos jogos da fase de grupo da Champions League, o Barcelona botava reservas na Champions League, ia lá, ganhava de 4-5-0, e daí quando ia botar os titular na Liga da Espanha para tentar subir de posição e brigar pelo título, ia lá e perdia ou empatava. Enfim, é algo para se tomar cuidado. Vai ser bem difícil achar odds altas a favor do Barcelona. Então, o negócio mesmo é tentar trabalhar esse lei Barcelona nos jogos ou deixar de fora mesmo e tentar jogos melhores, como foi, por exemplo, o jogo do Sevilha. Cádiz Valladolid passamos longe, né? Aquele jogo bem fraco mesmo, complicado. Levante e Real Betis foi um jogo, inclusive, que eu falei para talvez pegarem o mercado de gols ou ambos marcam, porque realmente era um jogo que para tentar acertar ali o vencedor era difícil. Duas equipes de meio de tabela. Eu até por um momento falei que se eu tivesse que ir num resultado assim a favor de alguém, eu até iria para o Real Betis, mas como vocês viram aí, o Real Betis tomou um sacode, só foi fazer gol no final do jogo e a equipe do Levante ganhou a partida, mas para quem trabalhou o ambos marcam no mercado de gols aí, acredito que não tenha tido muitos problemas, tendo em vista que nos 12 primeiros minutos de jogo já saiu um gol para cada lado, aí já deve ter pagado muita coisa do pessoal. Então agora só comentando aqui também os dois jogos que teve do Brasileirão Série B ontem. O Avaí acabou perdendo para o CRB. Isso foi algo que até me impressionou um pouco. Porque, óbvio, o Avaí não é um time de grande qualidade, mas tendo em vista que enfrentavam o CRB e o Avaí jogando em casa, eu esperava pelo menos um empate nessa partida aqui. E no final das contas ali, o Lucão acabou fazendo o gol já no final da partida e deu a vitória para o CRB, que realmente jogou melhor, né? Teve mais chances durante a partida, mereceu a vitória. Mas esse é aquele jogo assim que impressiona, mas né, a gente está falando de Série B, é muito mais fácil dar zebra do que dar a lógica, digamos assim. E a outra partida que teve, partida de Cruzeiro e Cuiabá, se eu não me engano, eu comentei ontem para quem quisesse trabalhar esse jogo, que trabalhasse outros mercados, porque era um jogo bem constante. Por um lado, a gente ia ter o Cruzeiro tentando a vitória para ainda buscar o acesso à Série A, e por outro lado, a gente ia ter um Cuiabá numa posição bem melhor, jogando já desde o início um futebol melhor do que o Cruzeiro. E como vocês podem ver aí pelo gráfico, o Cruzeiro até pressionou, teve aí 16 chutes, 6 a gol contra só 6 chutes do Cuiabá e somente um chute a gol. Teve mais posse de bola, né?
enfim, teve mais ofensividade, mas daí é aquela coisa, né? Faltou capricho, faltou qualidade dos jogadores de frente. A partida acabou em 0-0. Quem trabalhou o under de gols, que eu, se eu não me engano, eu comentei ontem, talvez pegar esse under de gols, tendo em vista que o Cruzeiro não é um time que costuma fazer muitos gols, tem bastante dificuldade, talvez tenha se dado bem aí. E para quem acabou pegando o ambos marcam, infelizmente não saiu gol nessa partida. E é aquela coisa, né? O Cruzeiro é uma equipe que desde o início do ano vem sendo difícil de se trabalhar, porque a gente sempre espera algo a mais do que o Cruzeiro pode entregar. Muito por aquilo que o Cruzeiro se representa no futebol do que por aquilo que o Cruzeiro joga atualmente. Então, o Cruzeiro aí dificilmente vai subir. Se já era difícil antes, agora está quase impossível, né? O próprio técnico deles, o Felipão, já falou que o papel dele ele meio que cumpriu, que era evitar a queda para a Série C, né? O que seria uma tragédia para o Cruzeiro. Mas realmente subir para a Série A acho que vai ser difícil. Vamos ter aí mais um ano com o Cruzeiro na Série B. Agora indo aqui para os jogos de hoje, jogos agora do dia 30, né? Temos aí Tottenham e Fulham pela Premier League. Aqui acredito que o valor seja a favor do Tottenham, né? O Fulham também é uma das piores equipes aqui dessa Premier League. E o Tottenham, mesmo não sendo um dos times de ponta, ainda tem jogadores como o Kane, como o Son, Sissoko, que são jogadores que agregam valor à equipe do Tottenham e que geralmente aí acabam levando a equipe à vitória. Então acredito que por jogar em casa ainda seja uma boa oportunidade para o Tottenham somar 3 pontos e crescer aqui na competição. Só tomar cuidado, mais uma vez que eu sempre falo, a odd do Tottenham está bem baixa, de repente talvez esperar o jogo começar, ver se essa odd dá uma subida, né, ou tentar pegar algum handicap asiático de -1 a favor do Tottenham, ou talvez um over de gols, acreditando talvez numa possível vitória fácil do Tottenham por 2-0, 3-0, enfim. Talvez vocês consigam extrair, né, mais valor do que talvez entrar direto aqui a favor do Tottenham. Outro jogo aqui que vamos ter da Premier League é o jogo do Newcastle com o Liverpool. Liverpool, que é o primeiro colocado aqui da competição, tem uma equipe muito forte. É uma equipe que eu ainda esperava mais ainda essa temporada. Eu acho que eles ainda não pegaram no tranco, ainda não estão jogando tudo que podem, né? A equipe do Liverpool, que tem 11 jogadores muito fortes, tem Salah, tem Firmino, tem Mané, enfim, é uma baita de uma equipe jogando aqui contra o Newcastle, que é um time que provavelmente não vai brigar pela parte de cima, mas também acho difícil ali por ter times piores brigar pela parte de baixo. Então acho que vai ser um time que nesses jogos aqui vai acabar deixando os pontos irem embora, tendo em vista que a equipe do Liverpool é bem superior, mas também aquilo que eu sempre falo, tomar cuidado para não se jogar nessa odd baixa, não achar que tá ganho, o Liverpool vai meter 10-0 no Newcastle e já era. Daí botam lá, entram com tudo e quando vê 1-1, 0-0, como a gente já viu aí várias vezes, né? Então, tome cuidado, como a mesma coisa que eu falei do Tottenham, talvez para não entrar com tanto dinheiro, para já não jogar numa múltipla e comprometer outros resultados, tenta entrar numa aposta ou algo individual nesse jogo, como handicap asiático, -1 aí a favor do Liverpool, ou daqui a pouco no mercado de gols, over 2,5, enfim, tentar estudar outros mercados para essa partida e daqui a pouco até ambos marcam aqui, dependendo de como o Newcastle geralmente se comporta nas partidas, né? Como vocês podem ver aqui, 1-1, 5-2, 2-1, enfim, o Newcastle geralmente acaba deixando ali o seu gol. Então, daqui a pouco também ambos marcam tenha algum valor. Indo aqui agora para a Liga da Espanha, Granada e Valência é uma partida complicada aqui de se prever alguma coisa. Aqui eu não arriscaria também a vitória de nenhum dos dois times. Vi um futebol até melhor do Granada pela Europa League do que pela equipe do Valência. Então também quem gosta de trabalhar aí o back de odds altas, tem aí a odd do Granada a 2,37, ou talvez também ambos marcam aqui não seja de todo ruim, tendo em vista que às vezes essas partidas acabam em 1-1, 2-2, enfim, são partidas bem pegadas onde nenhum dos dois times quer perder pontos em jogos assim. Atlético Madrid e Getafe não tem muito o que falar aqui. O Atlético Madrid, primeiro colocado, é uma equipe muito sólida que
desde sempre, né, com o Diego Simeone, sempre teve uma equipe que não toma muitos gols, que joga fechadinha, né? Então é bem difícil das equipes conseguirem algo bom contra a equipe do Atlético de Madrid. Só a única coisa também, uma odd aqui bem baixa, mas eu vou falar para vocês, de todos os jogos, talvez o jogo onde eu teria mais segurança de entrar a favor seja esse do Atlético de Madrid, por não ter me decepcionado muito nessa temporada com o Atlético de Madrid, né? Já outros times como o Liverpool, por exemplo, já me decepcionou em algumas partidas, então eu já tenho um pé atrás. Mas nesse caso aqui, acredito que quem entra aqui a favor do Atlético de Madrid não vai se arrepender. É uma equipe que joga um futebol muito consistente. Então aqui temos também Celta Vigo e Huesca, é aquilo que eu sempre falo, Celta Vigo, depois que chegou o técnico Kudê, ele vem jogando um futebol bem ofensivo, né? O Kudê tem esse estilo de jogo de não deixar os jogadores pararem, de estar sempre pressionando, sempre indo para cima, né? E em jogos onde o Celta Vigo acaba enfrentando equipes inferiores, como o Huesca, que tem uma vitória em 15 jogos, provavelmente vai ser uma partida em onde o Celta Vigo vai ganhar de 2, 3 a 0, e sempre aproveitando essa odd aqui que nunca está muito baixa, né? 1,75, pode agregar aí valor às apostas de vocês, né? Mercado de gols também sempre para ficar atento, e também handicap asiático, já que eu acho que aí o Celta Vigo não vai ter muitas dificuldades. E aqui temos Elche e Real Madrid. Aqui é aquela mesma coisa, né? Real Madrid com uma odd muito baixa, jogando contra uma equipe bem inferior. Real Madrid ali também buscando ponto a ponto para não sair da parte de cima da tabela. A única coisa que tomem cuidado é que o Real Madrid é uma daquelas equipes 880. Tem jogo que vai lá, faz 2, 3 a 0 e já mata o jogo. E tem partida que às vezes tem jogador expulso e daí é 1 a 1, não sai gol. Meu, um bagulho bem complicado assim de se apostar. Então, assim, ó, a minha dica do fundo do meu coração é, cara, deixem esse jogo de lado, ou esperem começar a ver se o Real Madrid realmente vai jogar direito isso daqui, porque é complicado. Muitas vezes o Real Madrid acaba ficando até um pouco refém do Benzema fazer os gols, porque é uma equipe que parece que quer engrenar, mas não engrena, sei lá, tem alguma coisa assim realmente complicada no Real Madrid. Desde a saída, né, do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid já não é mais o mesmo. Então, muitas vezes essas odds se caracterizam muito mais pelo nome Real Madrid do que pela equipe Real Madrid, né? Então, tomem cuidado, né? Aconselho esperar aí para ver se essa odd não dá uma subida, vocês não consigam pegar um valor um pouco maior, porque eu acho que essa odd baixa aqui não justifica o risco. Aqui também temos jogos da segunda divisão da Itália e da Inglaterra, que eu não costumo comentar, acho que fica mais a critério de vocês aqui, caso vocês achem algum valor. Temos aqui um jogo perdido aqui da Série B, Juventude e Ponte Preta. Jogo bem difícil, né? O Juventude e a Ponte Preta brigando aí por esse acesso, vai ser guerra a cada jogo. Me agrada um pouco mais a equipe do Juventude, que eu acho que em toda a temporada foi mais consistente. A Ponte Preta, em determinados momentos, oscilou um pouco ali, teve algumas derrotas inesperadas. Já a equipe aqui do Juventude me agrada um pouco mais. Mas aqui também é jogo para tomar cuidado, é jogo para daqui a pouco, se conseguir um valor melhor em outros campeonatos mais consistentes, talvez deixar essa Série B aqui, esse jogo aqui um pouco mais de lado, né? Se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui nessa partida, eu trabalharia algo envolvendo o mercado de gols, provavelmente um ambos marcam, por achar que as duas equipes têm qualidade para balançar as redes nessa quarta-feira. E para fechar aqui esse dia de análise, eu queria falar aqui sobre os jogos da Copa do Brasil. Eu falei no último vídeo, na quarta-feira passada, que eu só iria comentar os jogos da Copa do Brasil, assim, quem eu achava que poderia passar para a final no dia de hoje, né, quando fossem os jogos de volta. Então é o que eu vou fazer aqui. Por mais que quem aposte, quem faça trade, jogue mais pelo resultado da partida e não pela classificação, para mim aqui América Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras vai ir com tudo para cima do América Mineiro. Acho difícil o América Mineiro segurar. E, cara, essa odd em 2x da equipe do Palmeiras é uma odd que não dá para deixar passar. Então aqui eu acho que vai ser uma partida onde o Palmeiras vai controlar o jogo, vai ter as melhores chances. Não consigo ver um América Mineiro ganhando essa partida, né? O Palmeiras é muito superior, é semifinalista também da Libertadores, então são equipes que estão ainda em patamar diferente, mesmo aí o Lisca sendo um baita técnico e fazendo já história aí no América Mineiro.
Então aqui provavelmente back Palmeiras, apostas a favores do Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai ser um dos finalistas da Copa do Brasil, não querendo menosprezar o América Mineiro, que fez uma grande campanha na competição, mas acho que na hora do vamos ver aí a qualidade de elenco acaba falando mais alto. Já São Paulo e Grêmio, uh, por mais que o Grêmio tenha ganho a primeira partida de 1-0, para mim o São Paulo ele tem um futebol melhor do que o time do Grêmio. Tanto é que na primeira partida o Grêmio, entendendo isso, colocou o seu time para trás e esperou o São Paulo jogar. E acabou ganhando por 1-0 sem pressionar muito, sem ter muita posse de bola. Mas tendo em vista que o São Paulo vai ir para cima mais do que nunca, porque precisa, além de tudo, buscar o resultado, acredito que vai ser um jogo onde o São Paulo vai dominar, vai pressionar pra caramba. Se o Grêmio já jogou recuado na última partida, nessa então nem se fala. Vai ser um jogo onde eu acho que o São Paulo vai tomar conta da partida e daí vai depender muito da parte defensiva do Grêmio. Como o Grêmio é um time que oscila muito, que eu não consegui ver grandes apresentações em 2020 da equipe do Renato Gaúcho, a minha aposta seria também a favor do São Paulo. A odd do São Paulo está até mais baixa que a do Palmeiras, né, para vocês verem como realmente o mercado está atendendo essa aposta favorável ao São Paulo, né? Tendo em vista que também a Copa do Brasil não tem gol fora de casa, daqui a pouco não acho que o Diniz vai ficar preocupado em botar o seu time mais controlado para tentar evitar um gol ou algo do tipo, porque eu acho que o São Paulo realmente vai para se classificar no tempo normal, para tentar ir o 2-0, 3-0 e daí tomar um gol não seria um grande problema. Então eu acho que vai ser um jogo bem aberto, um jogo daqui a pouco até para trabalhar mercado de gols, tendo em vista que vai ter um time pressionando o jogo inteiro e outro time saindo em contra-ataque. Então daqui a pouco até um over 1.5, ou até mesmo para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, um over 2.5 tenha algum valor aqui. Então, para mim, a final dessa Copa do Brasil vai ser Palmeiras e São Paulo. Né? Não vejo final mais justo, tendo em vista que atualmente eu acho esses os dois times que jogam o melhor futebol no Brasil. E basicamente é isso. E essas foram as minhas análises de hoje, né? Volto de novo amanhã, véspera de ano novo, para falar um pouco sobre esses jogos que ocorreram hoje e tentar comentar algum outro jogo que tenha aí para acontecer nesse final de ano. Então é isso, boas apostas para vocês. Se vocês conseguiram desfrutar de algo aí do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para estar incentivando e ajudando aí quem está também de alguma forma tentando ajudar vocês. Então é isso, abraço e bom dia aí para todos vocês.